Pamela Belani, mais um dia de gravação do nosso Pod Sucesso. E hoje nós trouxemos um casal de amigos nossos, empresários, sócios. Isso. Gente, é muito legal o episódio de hoje. Dinâmica, que combina inclusive com o nome do nosso podcast. Exatamente. Né? É uma dupla de sucesso. Muito sucesso, né, Os Diogo? bastidores aqui já rolaram muitas histórias. Vocês ficaram assim, ó, presos nesse episódio. Eu sei, eu sempre me comprometo em entrega de conteúdo, mas aguenta, segura a emoção e assista. E depois que você assistir, é claro, compartilha. Exatamente. Né? Compartilha e deixa o like. Você que gosta de todo tipo de assunto tratado como política e você que não sabe nada, é a hora de você aprender. Então pega lápis, caneta e papel para aprender, né, Pan? A rota. É isso. Deixa eu apresentar, vou começar com as meninas. Isso. Por favor. Gostei do meninas agora. Me senti mais nova. Depois dos 30 a gente gosta. A gente agradece. Thalita e Diogo. É, isso aí. Os maiores escritórios, inclusive, de advocacia de Indaiatuba. Certo. Indaiatuba, exatamente. Uma cidade, gente, de primeiro mundo. Indaiatuba, né, Diogo? Seja bem-vindo, Diogo. Obrigado. É um Obrigada. prazer ter vocês conosco aqui. Prazer é nosso. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui. Legal, legal. Vamos conversar muito. Vamos lá. Pessoal, vamos começar? Vou começar com as meninas. Tá Contando certo. um pouquinho da história, da trajetória, para o pessoal entender esse sucesso profissional de vocês, como é que começou, né? Obrigada pelos elogios. É um prazer estar aqui. Tenho certeza que é um podcast de sucesso. Bom, eu sou advogada. Eu e o Diogo nos conhecemos desde a faculdade, então acho que dá para contar legal. aí. Ambos somos advogados. Eu já queria exercer a carreira não advocatícia, mas no direito, desde o colegial. Então me encontrei lá no primeiro ano de ensino médio e já sabia que eu queria fazer direito. Eu já tinha certeza que queria fazer. E muitos amigos dessa época não sabiam o que queriam fazer. Uma incerteza. Tem muita gente que fica confusa, né? E aí eu tive contato com o primeiro processo de júri na época, a gente fica um pouco fascinado com o criminal. E resolvi fazer faculdade. Gosto muito de Indaiatuba, não queria uma coisa muito longe, e aí fiz faculdade de Direito de Itu. E no correr da faculdade a gente sempre pensa em concurso público. Você nasceu em Indaiatuba. Nascida em Indaiatuba, sou nascida em Indaiatuba. Sou suspeita para falar em Indaiatuba, apesar de toda a fama. Porque justamente sou nascida lá, assim, eu gosto muito, é uma cidade muito boa. E o Diogo estudava? O Diogo sempre foi estudioso. Peguei agora, hein, Diogo? Isso é verdade. Por incrível que pareça, Gilberto, eu sempre fui estudioso. Na verdade, eu sou filho de professor, né? Então, meu pai é professor, minha mãe é professora. Em casa podia tudo, só não podia não estudar. Olha aí, que legal. Então, eu vim de família acadêmica, sempre estudei. Me tornei professor com 18 anos, passei num concurso do Senai. Então, muito jovem, já aprendi a dar aula com os meus pais, obviamente. E fui desenvolvendo um trabalho, porque meu pai falou assim, na época, eu ia fazer faculdade de educação física. O pai falou assim, tô oposto. É que na verdade não parece, mas fui atleta durante muitos anos. Joguei basquete dos 9 aos 17. E essa época que a Thalita estava comentando, a gente não sabe muito bem o que vai fazer, o que vai desenvolver para a vida. E eu gostava do esporte, só que eu não sabia que eu não gostava de ensinar o esporte, eu gostava do esporte. Meu pai falou, é isso que você quer fazer? Eu falei assim, pai, não sei. E meu pai que orientou, eu falou assim, por que você não pensa em direito? Eu nunca tinha pensado em direito na vida, ele me apresentou um colega advogado da família. Não, até era, mas sabe que naquela época você não pensa muito bem. Não olhava pra isso, não era a época, na minha época eu queria jogar basquete. Você olhava assim, que legal. Não, minha tia é advogada, meu avô foi advogado, minha tia é advogada, meu avô foi advogado. Ninguém. Mas assim, na época eu achava que ia ser jogador de basquete e tava tocando barco na época. E meu pai falou, por que você não vai ver a faculdade de Direito? Me apresentou um colega advogado da família, que é amigo da família até hoje. E eu fui ver o que era o direito, fui ler sobre o direito, gostei. Falei, pai, vou fazer. Fiz o vestibular, começamos a estudar e fui gostando cada vez mais. A gente sabe que nos primeiros anos de Direito é complicado, porque o primeiro e o segundo a gente só vê teoria, aquelas discussões, e depois, de fato, vai para os casos práticos e aprender o que, de fato, é o direito embativo e consultivo, né? Sim. Então, fiz faculdade na Faculdade de Direito de Itu junto com a Thalita, me formei, formado, comecei a advogar, também tinha o sonho de prestar concurso público, prestei concurso público durante 3 anos.
a vida nos ensina e vai traçando etapas que você tem que tomar uma decisão, ou você foca no concurso, ou você foca na sua vida profissional. E voltando um pouquinho, quando fui professor, eu fazia também um curso de técnico de segurança do trabalho. Meu pai falava assim, ó, você está fazendo direito, mas até você se formar, você tem que ter uma profissão. Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Sabe o seu pai. E eu fiz técnico de segurança do trabalho. E aí passei nesse concurso do Senai e comecei a dar aula e fui desenvolvendo. E tinha uma professora na faculdade que era muito boa, eu gostava muito da aula dela. Provavelmente a Thalita também, que é a Tatiane Ormelense. E Tatiane, ó, tá vendo? Ela falou bem de você. Você assistiu bem o episódio. Que hoje acredito que ela seja juíza. Ela é juíza. Olha aí, ó. Ela jogou o processo nosso. Que legal. Não sabia. Ela foi oficial de. Ela foi oficial de registro. Adorava. Hoje juíza e foi sempre uma professora muito parceira dos alunos. Ela inspirava mesmo. Inspirava mesmo porque ela dava uma matéria que é muito boa de se aprender, mas não tão boa de advogar, que é o direito penal. O direito penal é muito gostoso de aprender, porque é fascinante, encanta. E aí ela falou, olha, Diogo, eu vejo que você é estudioso, tem um perfil. Eu tenho uma amiga juíza em Indaiatuba, eu queria ver se você quer começar a fazer um estágio. Me perguntou se eu fazia estágio. Eu não faço estágio, é a de Indaiatuba vaga. Daí eu falei, vou lá conversar. E fui até a terceira vara civil de Indaiatuba e comecei a desenvolver um trabalho lá de estágio. E lá aprendi muito, com a juíza, com os assistentes. E posteriormente fui para a advocacia com o Henrique Shimabukuro, que é um parceiro meu até hoje, amigão, me ensinou muito. Hoje não advoga mais, está aposentado, hoje vive a vida lifestyle, vamos dizer assim, né? E o Henrique na época foi despachar e a gente que atendia os despachos dos advogados. Ô doutor, tudo bem? Posso entender o que você precisa? Ele falou, Diogo, eu preciso despachar com a juíza uma questão de uma marca e patente de um cliente meu e a gente precisa de uma liminar. Falei, tudo bem, fui lá falar com a juíza. No decorrer, fui folhando a peça e voltei para falar para ele uma questão. Olha, se você for nessa tese, eu acredito que a juíza não vai dar o seu despacho, não vai deferir o seu pedido. Mas eu acho que se você pedir dessa forma, ela vai deferir. Aí ele pegou um menino que tinha 18 anos, 19, falou assim, nossa, realmente, eu vou alterar. Ele foi pro escritório, alterou e voltou. Aí quando ele voltou, ele foi fazer o despacho e deu certo. Ele pegou de canto e falou assim, você trabalha aqui no TJ, você é escrevente, qual que é a sua função? Eu sou estagiário. Eu sou estagiário, eu trabalho aqui e tal. Você não quer trabalhar comigo? Foi assim. Foi assim que eu fui pra advocacia. Na época eu prestava concurso pra magistratura, né? Na verdade, tinha o sonho de me tornar juiz. Mas queria ser juiz federal. E como sempre fui muito estudioso, no 9º semestre, porque a minha formação naquele ano, naquela época, acho que até ainda é hoje assim, você pode prestar a OAB antes de se formar. Então eu prestei a prova da OAB antes de me formar. Então eu passei na primeira vez que eu prestei. E achei muito fácil realmente a OAB. Tanto é que na época a gente era tão. Você estava. Não, e a gente era tão Caxias na época, eu falo pra Thalita, a gente era tão Caxias, sempre estudioso, que na segunda fase eu tirei 9.3 e eu queria entrar com recurso, porque eu achava que tinha tirado 10. Falei, não, esse examinador não tá me entendendo. Eu era um aluno difícil, cara. Eu era um aluno difícil. Agora você sempre tem um chat. Do outro lado. Do outro lado. E aí fui estagiar pra gente chegar até o ponto que nós estamos hoje, Thalita. Fui estagiar com o Henrique, do Henrique me tornei advogado no escritório, depois me tornei sócio do Henrique. Vamos tocando o barco. O Henrique um dia falou assim, ó, eu vou parar e vou vender minhas carteiras de clientes. Ele, de fato, negociou os clientes dele. Alguns clientes foram comigo. Só que me vi numa situação. Eu era jovem ainda, eu devia ter uns 24, 25 anos. E agora? 24, 25 anos, vou pra onde? Vou montar o meu escritório, E aí, eu tinha amigos advogados da cidade, e o Maurílio e o Diego, que são parceiro, irmãozão meu, me estendeu, até me emociona. Época difícil. E estendeu o braço, cara. É importante reconhecer. A gente sempre tem que lembrar de onde a gente veio, né? Sim, é importante A gente tem que focar no futuro, mas tem que lembrar isso é importante, tio. A gente vê. E a gente chegou no escritório, né, na época, cara,
Cara, época de dificuldade, né? Porra, tudo escritório, tudo é caro, tudo é complicado, aluguel é caro, mesa é caro. Uma cadeira é cara. Cheguei lá, eles estavam na mesma fase que eu. Começando. Cheguei lá, puta, cara, eu saí de um escritório que tinha uma estrutura, né? Já tava tudo pronto, hein? Já tava tudo pronto. Você construir. E o que era difícil na época? Você chegar no escritório e só ter 2 mesas e não ter uma sala de reunião. E aí os meus clientes que vinham na época falavam assim, putz, doutor, o senhor tem que fazer uma reforma aqui, não dá pra conversar, só os parceiros estão do lado aí. Todo mundo escutando. E a gente foi crescendo junto. Foi desenvolvendo, foi falando assim, ó, vamos fazer assim. E foi acontecendo as coisas. E cada um foi para um canto. Eu fui para... Nessa época, além de advogado, eu sou empresário, né? Comecei a trabalhar no ramo de loteamentos na região de Indaiatuba. E fui para essa área. Foquei também nessa área, porque trabalhei também na Solotes. Aprendi a desenvolver esse trabalho lá. E montei a minha empresa de loteamento. E o Maurílio e o Diego foram para outros segmentos. O Maurílio hoje, que é parceiro meu, a gente tem escritórios hoje opostos, mas somos parceiros. Ele tem uma factory de sucesso. Foi para outro ramo, outro segmento. Continua na advocacia. Continua a advocacia também. E aí continuamos lá, enfim. E as coisas foram acontecendo na advocacia e eu decidi montar o meu escritório. Comecei e tive a ideia de montar o meu escritório. Montei o meu escritório, estou ali trabalhando com os advogados, estagiários que eu tinha à época, e veio uma possibilidade de atuação, que é o direito eleitoral. O direito eleitoral é um ramo de direito muito específico. Para a gente ter uma noção, o direito eleitoral a gente nem tem na faculdade. Agora Eu ia tem. perguntar. Agora tem? Tem na grade de todas as faculdades? Antes não tinha. Todas, né? Mas Então, tem na a gente se formou em 2011, 12. É. Eu nunca tive nenhuma relação com o direito eleitoral. Na verdade, direito eleitoral, a gente teve relação somente na aula de Constituição ali, que tem alguns artigos que envolvem o direito eleitoral. Bem pouco, né? Bem pouco. E a prática é outra. É outra questão que a gente vai chegar lá. É outra, mas... E aí, cara, a gente começou a desenvolver um trabalho no escritório e veio essa oportunidade de atuar no direito eleitoral, que era um ramo de direito que a gente tem que entender as nossas limitações, que eu nunca tinha atuado. Quando você não atua em algum ramo de direito, você vai estudar e vai ver se você consegue atender o cliente. Especializações que vocês podem Tem. Nós fizemos especialização, estamos fazendo, por sinal, no Tribunal Regional Eleitoral, que é a melhor pós-graduação que existe no Brasil, que são com os desembargadores do TRE. Mas... até me perdi. daí eu acho que você pode parar aí, porque daí começa a nossa história. Aí é verdade. Aí só pra pegar o gancho da história. Aí veio a proposta pra gente atuar no meu escritório 2019. em 2019, atuar numa campanha política. E a gente nunca tinha feito isso. Me viram um desafio muito grande. Aceitei o Era desafio. uma oportunidade, né? Porque Era uma oportunidade. no meio eleitoral, você não consegue entrar só falando que você é advogado eleitoral. Não, você tem que ser convocado. Como todo meio político, você tem que ter quem vai te indicar, quem vai te colocar ali, quem vai fortalecer essa relação. E aí o Diogo já tinha um histórico muito bom, trabalhado com muitos contatos, network, tudo, então já se posicionava muito bem como advogado, já tinha o escritório dele, E a Thalita tinha o dela. aí veio essa oportunidade. Ô, Thalita, sabe o que eu costumo falar? É o seguinte: a oportunidade, ela aparece, você tem que estar preparado para pegar ela. É isso. E assim, o network que você tem, que você vem construindo, um momento certo vai acontecer um negócio para aquilo ali acontecer. Exatamente. Eu acho que Então, eu se sempre você falo, estiver a vida é pronto- feita de contatos. Exato, se você estiver pronto, aquele momento vai acontecer. E mesmo que você não esteja preparado, aceite o desafio, se prepare, porque assim, você saber a sua limitação é muito importante. Sim. Porque a partir daquele momento que você identificou que você tem uma falha, você tem que superar, você vai se desenvolver. E a gente aceitou o desafio, fez essa campanha que foi uma cidade da região de Indaiatuba. E como eu não tinha uma equipe grande, eu achava que, o que eu achava? Eu via aqueles adversários com aquela equipe gigante chegando no... Eu vou chamar meus amigos, pô.
Aí eu fui, estratégia. Mano, eu vou colocar. Não, porque naquela época, em 2019, tinha eu e mais 3 pessoas no escritório, 2 pessoas. Eram 3 advogados. Um estagiário e mais 2 advogados. Eu falei, putz, eu vi aquelas procurações de cadastro lá, enorme. Tipo, caramba, tem 18 advogados? Uma banca. Pô, vai ficar meio desproporcional a questão aí. Aí eu falei assim, pô, o que eu vou fazer? Eu vou ligar pros meus amigos. Aí eu liguei, ô, Tiagão, posso colocar seu nome? Não, pode colocar. Mas quem que é? Posso colocar ou não posso? Pode. Maurílio, meu irmão. Maurílio, posso colocar seu nome na procuração? Pode colocar, toca o pau. Liguei pros amigos, Thalita, quer vir junto? Me ajuda aqui nessa questão? Não, daí ele falou, posso colocar seu nome? Eu falei, só vai pôr se eu for junto. Porque eu não vou colocar meu nome sem trabalhar. Exatamente. Aí, Isso eu sempre fui muito Caxias daí. Eu gosto de fazer. Se é pra fazer, vamos fazer bem feito. aí conseguimos juntar uma equipe lá, porque a gente tinha muito advogado. 12 pessoas. Aí eu colocava Diogo Fernandes Advocacia, 20 pessoas, pô. Agora a gente vai pra cima. Agora estamos igual pra igual. E aí fomos trabalhando em campanha, fomos nos apaixonando por campanha, fomos entendendo o jogo, fomos aprendendo e desenvolvendo o trabalho. E aí encerrou-se aquele projeto, aquele trabalho. E por sorte, né? No outro ano já tinha eleição. Porque a gente fez em 2019 uma extemporânea, uma suplementar. Suplementar, Na verdade, a nossa relação começa um pouquinho antes. Desde a faculdade, a gente já tinha um relacionamento de amizade e tudo. Porque Tinha alguns trabalhos juntos. O Diogo morava quase na rua da casa dos meus pais. Não era muito perto. Então, às vezes, vamos pra faculdade. Aí passava a buscar e tal, nós íamos juntos. Porque ele é um mais novo. Uma época fomos de van também. A gente ia na mesma van e tudo. Só que eu nunca quis advogar. A advocacia me encontrou, porque eu queria o concurso público. Semelhante com a história do Diogo na época de faculdade, a Tatiane também me indicou para uma vaga de estágio. Eu também tinha um interesse pelo direito penal. E aí ela falou, Thalita, tem um promotor que tá precisando de estagiário. Mas como que era o estágio na época? Que é o que a gente fala que hoje a gente sente falta dessa mão de obra que quer arregaçar as mangas mesmo. Era de graça. Então, assim, você não recebia nada. Eu podia. Ai, pelo amor à profissão. Meu salário era a quantidade de café que eu conseguia tomar. Então Depois você ia ver. Se possível, dá prejuízo no DJ. Uma provinha pra daí ser de fato estagiário e receber um valor ali. Que era um convênio com Convênio. Como é? CE? Eu nem não lembro como que era. Mas enfim. Aí eu fui e falei, não, eu quero ir, quero conhecer. E me apaixonei pelo direito penal, adoro criminal. Como o Diogo falou também, é muito mais fácil você gostar quando você tá acusando do que defender, é difícil mesmo. Atacar é melhor, né? É difícil. A melhor defesa é o ataque, né? Melhor defesa é o ataque. E aí eu queria promotoria, queria ser promotora, era esse o meu objetivo. Quando eu me formei, era essa a intenção. Só que no último ano de faculdade eu fiz estágio no escritório de advocacia, eu falei, preciso ter essa experiência também. Porque senão eu vou me formar, de repente vou demorar para passar no concurso público. Preciso saber pelo menos o que o advogado faz, né? Sim. E aí fiz estágio, cuidava de toda a demanda do escritório. Era um escritório que tinha parceria com na esfera trabalhista de Campinas. E eu ficava sozinha, estagiária. Eu atendia o cliente, estagiária, fazia a petição inicial e distribuía. E o advogado ia e tocava o processo. E depois prestei a OAB, logo que eu me formei, daí passei. Quando eu passei, na época, a gente usava muito Twitter. Sim. Hoje ainda usa-se muito, mas nem tem mais Twitter, né? Eu ainda tenho pra ver política, mas Mas é pouco, é uma rede né? social. E aí eu postei lá que tinha passado na OAB, toda uma realização. E uma menina falou, você não quer vir fazer uma entrevista aqui? Era uma empresa. Uma empresa que tinha mais de 40 filiais, assim, muito consolidada já. Na região ali de Indaiatuba. Eu falei, não, mas eu não quero advogar. Eu quero concurso público. Não, mas eu acho que vale. Ela insistiu ainda. Eu acho que vale você conhecer. Vem aqui, conversa. Final das contas, fiquei 4 anos na empresa. Me apaixonei pela advocacia. Não me imagino em concurso público. Acho que a advocacia é muito dinâmica. É o advogado que vai montar o processo. É ele que vai atender o cliente, que vai pegar as provas. Ele que vai levar tudo pro juízo julgar depois. Menos as partes, né? Estão ali na sua... Tudo. Você, o próprio ali. Então, assim, isso é encantador. Quem gosta de advogar, gosta mesmo. Quem se encontra advogado é que o Diogo, logo que se formou, já sabia que ele queria ser advogado. Eu demorei um pouco para entender que eu queria advogar. E aí, depois desses 4 anos e pouco de empresa, que foi direito... tinha ali
o jurídico corporativo, você acaba vendo de tudo um pouco. Foi um grande aprendizado, sou muito grata. Assim, É uma ao escola. Base. É uma escola. Eles foram realmente que me formaram advogadas, porque a gente não sai pronto da faculdade. Perfeito. E aí, também fiquei nessa. Infelizmente, o advogado é pouco prestigiado hoje em dia na sociedade. Então, eu comecei a fazer umas entrevistas e eu ia ter que pagar para trabalhar. Basicamente, era isso. Não, e agora, e agora, e agora? E aí, conversando com o Diogo, ele falou, ó, eu tenho uns casinhos aqui criminais, você quer fazer? Na época, né? Você não escolhia muito, né? Era essa a época do aperto, assim. Na época você não escolhia muito. Ia pegar qualquer coisa. Aí eu não, e eu nunca tive preguiça de trabalhar, sempre gostaria de trabalhar, não tem tempo ruim, vamos trabalhar, vamos fazer. Como que faz? Não sei, vamos dar um jeito. Sim. Tem que ir pro presídio, vamos pro presídio. Isso lá em 2014, 2015. Você ia na porta da cadeia? Nós jovens, 24, Pegar a 25 anos, procuração ali, assim. indo lá, pegar a procuração, conversar com o preso. E aí que começou com Não é essa fácil, parceria né? profissional. Não é fácil, mas era o que eu tinha que me agarrar na época. Era necessário. E aí meus pais, nunca tive ninguém da família. Hoje tem até, tem uma prima que é promotora e tal, mas nunca tive ninguém da família que atuava no ramo do direito, que pudesse me ajudar, se esse suporte. A gente vai fazendo contatos depois. E aí o Diogo me estendeu essa mão, então eu sou muito grata a ele sempre, nunca vou esquecer disso. E na época de faculdade a gente assistia Suits, que é uma série. Só que- Legal. Assistiu às 8 vezes já. É demais. É apaixonante E a aquilo gente ali. falava, e a gente sonhava assim, né? Nossa, imagina a gente com um escritório assim. Não, eu sou o Harvey, ele falava, né? Mas olha como a força do pensamento. Ele imita eu em algumas coisas, eu consigo ver. E a gente não imaginava que ia chegar onde nós estamos hoje. Então, ele me estendeu essa mão, realmente foi o que me salvou ali, porque eu não tinha noção do que eu ia fazer da minha vida na época, depois que eu saí da empresa. Que bacana. E eu abri meu escritório sozinha. Meus pais têm até hoje um prédio comercial numa avenida lá em Indaiatuba. Eles falaram, não, vem aqui. Aí eu fui aos pouquinhos reformando uma salinha, bem pequenininha, assim, mas não pagava aluguel, né? Não tinha que pagar Já tinha nada. uma condição. E era uma segurança ali que eu tinha. Comecei a advogar e fiquei por, acho que 4 anos sozinha. E aí surgiu essa oportunidade. Que a gente fez 2019, De né? 2019, que nós atuamos, foi a época que tava Mas ela no super escritório dela. polarizada as campanhas. E eu no meu escritório. Era uma parceria. Era uma parceria. Era uma Foi aquela ideia que eu tive de chamar todo mundo que eu conhecia pra fortalecer o meu time na procuração. Porra, esse escritório é bom, hein? Então eu fui trabalhar de fato com ele. Aí a Thalita de fato veio. Eu falei assim, Thalita, putz, eu vou precisar de ajuda de fato. E com a equipe que eu tenho aqui hoje eu não vou conseguir atender as demandas que eu tenho necessidade de atender. Aí fizemos o trabalho e veio 2020. Em 2020, a Thalita desenvolveu um belo trabalho, como sempre, naquela campanha de 2019. Falei, olha, só que agora mudou o jogo. Tô nessa área realmente e tô andando aí a região. E em 2020 fizemos 11 cidades. E aí em 2020 vocês viraram só. Não. Aí, Não. Não, aí o escritório do Diogo ainda, eu correndo atrás, Parceira ainda. fazendo reunião, como a gente faz, né? Ele tava Conhecendo pessoas. Ficava muito fora. Conhecendo pessoas, Que é o necessário. e aí fizemos 11 campanhas, tivemos mais de 700 clientes. Foi uma loucura. E eu falei, Thalita, Doideira. mudou o jogo, agora a gente tá no jogo de fato. Porque o direito eleitoral tem 2 formas de você entrar. Ou você é indicado por um político consolidado, ou você fica atuando durante 20 anos, alguém vai olhar pra você, peraí, vem aqui. Até alguém. E a gente de fato foi indicado por um político de expressão. E aí as pessoas nos ligavam e falavam assim, não, deixa que eu toco o barco. Eu tenho condição de claro fazer a que sua tem todo campanha. o nosso mérito de desenvolver, porque Não, mas aí a gente já você tava pode pronto. ser indicado. Sim, né? sim. Mas você tem que Sim. ter ali. Mas aí a gente tava pronto, já tava consolidado. Oportunidade. Já tava consolidado, já Te encontrar pronto. já fiz um bom trabalho em 2019 e em 2020. Em 2020 a gente fez essas campanhas e chamei a Thalita novamente para trabalhar nas campanhas, juntamente com outras pessoas. Fizemos as campanhas. E aí o Will, um amigo nosso, em comum. O Will, parceirão, tamo junto. Aí eu tô ouvindo, né? O Will falou, pô, Diogão, você precisa de alguém para fazer a sua estrutura, cara. Você tá crescendo,
você não vai conseguir estar no escritório na rua. Ele é o cara safo nesse. Você tá crescendo, você não vai conseguir estar na rua no escritório, senão você não vai conseguir. Exatamente. Caramba, né? Senão você não vai conseguir fazer a sua gestão de prazos, você vai se perder. Eu conheço pessoas que são assim e tal. Falei, cara, e eu parei e falei assim, puta, é verdade. Porque acontecia? Eu tinha que fazer reunião de demanda e tinha que, ficar preocupado se alguém tava de fato cumprindo e desenvolvendo. Ela revolucionou o meu escritório. O jogo seguia publicação de diário oficial. Pô, eu sou velho, eu sou da época. Eu falo pra Thalita, os advogados entram no escritório hoje, os estagiários, enfim. Mas como que era a publicação? Era o papelzinho que ficava na mesa dele. Não tinha Não tinha sistema. É que assim, cara. Sabe, eu gosto, mas você sabe que eu gosto de papel também? Não, Eu gosto cara. de olhar. É assim, ó. Eu vou explicar. Foi como eu aprendi. Eu sou da época que o processo você tinha que ir no fórum com um carrinho de feira. E eu não sou tão velho assim, porque os processos eles se tornaram digitais a partir de 2013. Então eu comecei a advogar em 2012, 11 no escritório. Então eu tinha que ir lá fazer carga do processo, carrinho de feira. Tinha aqueles 4, 5 volumes, em vez de andar. Porque hoje é uma maravilha. Eu falo pro estagiário ou pro advogado do escritório. Pega o processo. Hoje até o despacho é online, cara. Isso aí não existe. Na minha época não existia. O juiz vai abrir a telinha. Oi, excelência, tudo bem? Gostaria de falar pra você o meu caso. Antigamente, não. Você tinha que pegar 2 busão, chegar lá, João Mendes, ficar esperando 3 horas pra durar 3 minutos do despacho. Hoje não. Começou a digitalização, hoje a gente tem o celular, você vai lá tirar foto, se tem processo físico ainda, ou os processos digitais, você simplesmente clica lá, baixar, na íntegra você pega os processos. Inteirinho. Nessa época, quando a gente fazia estágio, tinha aquele scanner manual, começou a ter scanner manual. Daí eu tinha que levar uma sapatilha que ficava junto ali no Ministério Público, porque tinha que andar. Então, tirava o salto, colocava a sapatilha, ia andando, tudo a pé. Era isso aí, pegava ônibus, era essa a vida. Na época que eu era estagiário, era isso. Fórum, fazia assim com o scanner, pra tirar a digitalização do processo. Aí eu voltava pro Ministério Chega lá, tá tudo torto. Tudo torto. Porque não tinha smartphone. O melhor telefone da época era o BlackBerry. Não tinha. E a gente não é tão velho. Pra você ver como a tecnologia ela avança de uma forma muito rápida. Todo dia. Então, assim, e quando virou o processo digital, você xingava o computador todos os dias. Porque não funcionava o sistema, o arquivo era muito pesado. Eu parei de fazer a advocacia trabalhista por causa do sistema. Jura? Na época, assim, quando eu comecei a advogar, 2013, 2014, eu parei de fazer a advocacia trabalhista por causa do sistema, que eu esqueci até o nome. Qual é o nome lá? Java, PJE. Porque, cara, você fazia as peças, não carregava. E, tipo, você passava horas fazendo aquilo. Eu falei, não, pra mim não dá isso aí, cara. Isso não é. Eu não consigo. Não, mas ele tacou o notebook na parede. Era o dia de prazo, né, meu? Não precisava contar também, né? Era um dia de tempo. Não precisa contar. Eu adoro quando os nossos convidados no podcast contam os bastidores. Então a gente tá contando aqui também. Os bastidores. Eu falei assim, esse não vai funcionar. O fórum tá fechado, então Pau na parede. nunca mais. Falei assim, eu troco de nome se eu fazer um processo trabalhista. E hoje quem toca a trabalhista é a equipe e a Thalita. Eu não quero nem saber que é trabalhista. E eu tenho bastante cliente. Eu conheço os empresários, né? Ele fala, Thalita, trabalhista, você quer pegar? Mas você faz o trabalhista. Se você quiser. Não, eu não vou fazer. Mas vocês pegam o trabalhista para o empresário. Para os dois. Os dois lados vocês fazem. Mas a gente faz muito mais empresa, né? Muito mais empresa. Mas tem alguns casos que não dá para recusar quando o reclamante de fato tem um bom direito, né? O escritório está muito focado, além, né, do eleitoral, que tem uma demanda grande eleitoral imobiliário, muito na assessoria empresarial. Então, nosso foco é o escritório jurídico como se fosse um interno das empresas, um braço da empresa, e a gente quer crescer junto com as empresas. Nos Estados Unidos é muito comum, assim, as empresas só funcionam porque o jurídico que negocia. Eu sou uma defensora do jurídico preventivo, que é o que eu acredito que funciona para a empresa sobreviver. Porque não adianta, às vezes o empresário, tendo hoje o escritório, é uma empresa. Então, entendendo um pouco mais desse dia a dia, você entende que às vezes você só está matando o leão e você não está preocupado com a estrutura que está ficando para trás. O jurídico vem para somar nesse sentido. Então, o nosso serviço de jurídico, de consultoria empresarial, é isso. Eu vou ver onde você está falhando, eu vou ver como que a gente pode melhorar.
o que tem de buraco do teu negócio, contratação, forma de contratar pessoas, forma de demitir pessoas. Isso previne uma série de problemas que podem lá na frente prejudicar o teu negócio. Então, às vezes, tem empresa que fecha porque ela tomou uma ação trabalhista, ela não consegue Não tem condições de honrar. com aqueles pagamentos. Então, as pessoas não enxergam a importância do jurídico preventivo, que muitas vezes é o que vai definir o futuro de sucesso do teu negócio. Ó, você que é empresário que tá do outro lado da telinha, eu vou falar por mim, eu custei entender isso daí, tá, Vitor? Que eu precisava de fazer prevenção no jurídico da empresa. A partir do momento, Diogo, que eu consegui fazer a prevenção, rapaz de Deus, é igual o meu negócio. A prevenção evitou a internação. A prevenção jurídica evitou um caminhão de processo que eu tinha. Você mitiga riscos. Exatamente, porque eu tenho um toolkit de mão de obra, parte comercial, a gestão de vendas. Então, a rotatividade é muito grande. A pessoa se vende na hora da entrevista para nós e ela entra. Só que o que ela falou na entrevista não sustenta no dia a dia. Mas isso daí gera um custo muito grande, né, Pamela? E a gente teve que fazer essa prevenção. E eu acredito que o empresário tem que pensar no sucesso do negócio dele, tem que pensar em vender, tem que pensar em lucrar. Ele não pode estar preocupado com essas questões. Mas ainda é um desafio. O empresário, ele só vai procurar um advogado de fato quando o oficial de justiça ou quando alguém vai notificá-lo. O empresário vê o jurídico como uma despesa. Hoje não é mais como despesa. Ele não vê o jurídico como uma pessoa, um ramo da empresa dele, né, uma área da empresa dele que vai fazer ele sobreviver. E ele acha que vai piorar do que vai melhorar. Então ele fala assim, vai vir advogado, vai complicar. Mas bom, ele sabe que vai facilitar a vida dele. Porque tem reunião que a gente fala, agora os problemas da empresa não são mais seus. Vai você vender, focar, desenvolver, deixa o problema que a gente resolve. Aí o cara, performa muito melhor. Não, essa fala é muito importante. Fala olhando para aquela câmera, porque o empresário da região precisa entender isso daí. E é verdade, Thalita. Fala de novo, Diogo, isso aí é importante. Então, na verdade, quando você contrata uma consultoria jurídica especializada no direito empresarial, os problemas da empresa acabam sendo dos advogados. A gente fala problemas, mas não todos, obviamente. E o empresário, o empreendedor, ele vai ter mais tempo para focar no que é de verdade, que necessita, que é procurar cliente, desenvolver os projetos e evoluir a empresa dele. Então é isso que acontece. Isso aí, isso é importante. É importantíssimo. E hoje a sociedade precisa ter essa conscientização. E é um trabalho que a gente desenvolve de levar a informação, porque muitas vezes o empresário fala, nossa, eu nunca imaginei que eu precisava tanto de um jurídico assim. E às vezes a empresa acha, não, eu sou um negócio pequeno ainda, não preciso disso, é um gasto ali de folha mensal que eu vou ter, que eu não preciso ter. E quando vê, o problema estourou e podia ter prevenido lá atrás. Hoje, com certeza, 10 vezes maior o valor do que ele gastaria com uma assessoria jurídica. Sim. Então é importantíssima essa conscientização. E pensando nisso, trabalhando no preventivo, tem muita demanda trabalhista. Infelizmente, a gente tem uma legislação trabalhista hoje que muitas vezes, na maioria das vezes, prejudica o empresário. É muito pró-operário, a gente fala. Então, a nossa atuação na esfera trabalhista é majoritariamente para empresas. Eu sou muito criteriosa para pegar reclame-leche. Eu não vou entrar com aventura jurídica. É só se realmente identificar que tem uma lesão de direito trabalhista ali que a gente entra com a ação. Senão a gente só pega empresarial mesmo. E aí o empresário acaba confiando tanto no escritório que a gente não consegue fugir de outras demandas. Então você vai fazer meu divórcio, você vai fazer minha guarda, você vai fazer pensão alimentícia. Só quer que você... E a ideia... tudo. E a nossa ideia é esse trabalho artesanal. É para o escritório ser realmente uma base de apoio do empresário para ele poder trabalhar e focar no que ele precisa. Isso é muito importante falar também, Thalita, que o escritório, a gente desenvolve o trabalho do cliente caso a caso. Sim. A gente não é escritório de massa, a gente é escritório de fato que faz um trabalho personalizado. Às vezes a necessidade do Gilberto não vai ser a necessidade da Pamela e vai ser um atendimento individualizado e vai ser feito um projeto, um contrato, um processo, enfim, uma notificação em cima da necessidade dela de forma exclusiva. Então, faço contrato de prestação de serviço. Eu também faço. Então, o seu vai ser igual ao dele? Não. Então, cada caso é um caso, cada cliente é um cliente.
Então a gente faz um trabalho de fato personalizado, uma para trazer o sucesso pro empresário, para ele se sentir exclusivo, e outra para que a gente também possa desenvolver cada vez mais um trabalho melhor do que aqueles grandes escritórios que pegam aquela... A gente vê, né? Assim, a gente tem ações que a gente entra contra grandes corporações, que você está pedindo água, o cara faz a defesa falando de copo. Porque a gente sabe que o estagiário, o advogado júnior, ele nem olhou, ele só trocou o nome, fez o Ctrl+C, Ctrl+V. Então hoje o nosso escritório, de fato, isso não acontece. A gente faz, de fato, um trabalho personalizado, exclusivo, cada caso é um caso. É isso que faz a diferença de marca, né, de vocês. E além disso, tem muitas dessas demandas de massa que os clientes vêm no escritório, depois que a gente convence ele de que é importante ele ter um jurídico preventivo, porque às vezes ele fala, não tem processo, não precisa se preocupar disso agora. Tudo de boa, você vai que sabe, chega. Exato. E aí, gigante. mas eu fui naquele escritório enorme ali e eu fechei o contrato porque era um advogado tal que ia me atender. E agora o estagiário que está me atendendo. Então lá no escritório a gente tem essa preocupação. Os advogados, lógico, servem de toda uma base operacional, toda a equipe precisa ter isso, mas os empresários têm contato direto comigo, com o Diogo, tem nosso telefone particular, não é nada terceirizado. E isso é o diferencial, porque daí você cria realmente uma identidade, que é a nossa ideia. Assim. E lógico, depois que você cria uma autoridade, você tem que sustentar, você tem que manter. Tem que ter padrão. E nessa época de campanha... o Diogo já tinha, lógico, um trabalho todo na advocacia desenvolvido, já tinha muitos contatos, já tinha uma carteira de clientes muito boas. O meu escritório era muito menor, eu trabalhava sozinha como estagiária ainda, mas eu tinha essa organização estrutural do escritório. Então, nós somamos força, literalmente, porque ele preenchia o que me faltava, que era o comercial, eu sempre tive mais dificuldade. Hoje eu lido melhor, assim, de vender o serviço, de falar... Mas na época era uma coisa que me faltava. Eu preciso de alguém que me traga cliente. Eu usava Excel, cara. E ele não tinha estrutura. Eu tinha reunião de demanda de segunda, anotava no papelzinho, ó. Fulano, você vai fazer isso aqui, o dia tal. Dia tal. Ciclano, dia tal, tá? E ficava lá fazendo gestão. Hoje totalmente diferente. Notifica. Muda tudo, É outra realidade. E outra, se eu tivesse seguido daquela forma, feito daquele jeito, a gente não estaria onde está hoje, porque eu ia me perder. Hoje, graças a Deus, temos muitos clientes, hoje o sistema ajuda. Tem que crescer de uma forma bem. Então tem que ser assim. E foi tem que levar um pouco mais de tempo, né? Mas tem que ser organizado. Não, e os alinhamentos sempre vão acontecendo, né? Vocês devem saber também, como nós, vamos calcular a rota aqui, vamos botar isso, vamos direcionar desse jeito. Então, a gente conseguiu estruturar a nossa sociedade, e aí em 2020, com essa atuação já full time ali, eu já estava praticamente dentro do escritório do Diogo. Chegou em dezembro e falou, e aí? Porque era prestação de contas, acabou a campanha, né? Você vai vir ou não vai vir? Não tem como. E aí eu fiquei naquela loucura, porque eu falei, nossa, eu vou sair da minha estruturinha ali. Pegou aquela aliança jurídica assim, ó, vem cá, comercial, casar, vem cá. Eu não tenho gasto nenhum. Tava acomodada, né? Então, assim, foi um desafio enorme, porque... Na zona de conforto. Não confortável, mas tava seguro. Tava seguro. Exato, tava seguro. E aí, quando nós resolvemos, daí, em janeiro de 2021, montar realmente, constituir a sociedade, eu falei, tá, então a gente vai fazer direito. Sim. Então vai mudar o contrato social, vai ter desenvolvimento de marca, de logo, trabalhar junto. Vem, Pamela Delany. E aí... Eu já pensando em captar cliente, mas toca isso aí. Vamos tocar o barco. Ficou bom? Ficou ótimo. Mas por esse lado é muito... E essa foto sua? Tá ótima. Mas por esse lado é muito bom, porque realmente são uma força. Ele tá preocupado com o cliente, que ele vai ter que trazer, e eu tô preocupado em estruturar. Então, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de cliente, de equipe, isso eu faço. Então, assim, desde se tem papel higiênico, até se o cliente está sendo bem assessorado. Vou contar um segredo aqui, Thalita, que eu acho que é a mesma coisa que você tá falando. Até o grupo do marketing fala assim, ó, viu, não me peçam nada. Eu nem respondo. Eu não respondo. Eu nem tô no grupo do marketing. Eu nem sei, cara. Certo. Quem que é o marketing? Eu nem sei. Essa organização, Thalita, então ela vem de você.
Aí hoje ela falou, né, a gente tem gravação de vídeos à tarde, né? Final do dia. Eu falei, putz, mas eu tenho que passar em 3 cidades. Se der tempo, eu vou. Não tenho o que fazer. É, exatamente isso. Mas essa parceria, e realmente aqui nos bastidores estava conversando com o Gilberto, né? É um casamento. É um casamento. Realmente a gente fica mais junto do que com a nossa família. Então é um casamento que foi construído com essas diferenças. Somos muito diferentes, assim, até em rotina de vida e tudo mais, mas a gente se soma. Sim. Então eu vejo que eu e o Diogo, a gente tem muito. A gente fortalece onde um falta. Um fortalece o outro. E nesses momentos difíceis, como foi a campanha 2020, foi uma loucura. A gente ficava sem dormir, a base de energético, então você não tá no seu juízo. Não é difícil. A campanha é difícil. A campanha é um desafio muito grande para o escritório que atua nessa área. Porque são muitas pessoas querendo informação todos os dias. O tempo todo. Conta um pouco para nós o que é a campanha política. As pessoas entendem o que é o jurídico político, né? Tem muita gente que nem sabe que precisa ter obrigatoriamente jurídico e contador numa campanha. Conta pra nós. E aí, então esse trabalho acontece tanto antes, em pré-campanha. Hoje, por exemplo, nós estamos na fase de pré-campanha. A campanha eleitoral começa dia 16 de agosto. Iniciando as convenções, né? Agora nós estamos iniciando as convenções municipais, onde são escolhidos os candidatos que vão realmente concorrer ao pleito. E a partir de 16 de agosto a gente tem a campanha eleitoral, que aí é pedir voto, o pessoal tá na rua. É aquela loucura de adesivo, de bandeira, de perfurado. Aqui o que pode, o que não pode. Só que onde que o jurídico entra? O jurídico entra primeiro. Hoje a gente tem uma dificuldade que é, novamente, a conscientização. As pessoas não sabem, não tem não tem uma obrigatoriedade pela legislação de que o vereador, o prefeito, tem que ter uma formação específica para isso. Então, muitos candidatos chegam na nossa frente para tirar dúvidas, né? As consultorias que nós fazemos, e muitas vezes a gente pega a majoritária, que é o prefeito e vice-prefeito, e os vereadores. Vereadores de base, às vezes são 10 partidos ali que estão juntos. A gente vai dar assessoria para todos eles. E aí se tornam vezes a quantidade de cadeira mais um. Então, a cidade, por exemplo, vou dar um exemplo, tem 15 vereadores. Por partido são 15 candidatos mais um, então são 16. Você faz vezes 10 partidos, são 160 pessoas. Mais o prefeito e o vice, e mais toda a equipe de assessoria que faz um projeto e as coisas acontecerem na cidade. Quase 200 pessoas fácil. Exatamente. Em uma campanha, uma cidade. Por cidade. Então, em 2020, nós fizemos 11 cidades. Imaginei a loucura que foi. Poucas pessoas. Então, foram 768 clientes, eu não lembro até hoje. Foi um desafio. Foi um desafio. É porque assim, tem cidade que a estrutura... Desculpa cortar você, Thalita. A estrutura do candidato é menor. Ele não tem 10 partidos. Ele tem 2. Ele tem 3. Sim. Então tudo depende de cidade. A regra depende da... Mas assim, então muitas vezes o candidato chega... Qual que é a sua dúvida? Então, eu queria entender como que é isso. Ele não sabe o que ele faz, ele não sabe o que ele vai fazer. Ele fala, não, mas eu tenho certeza que eu vou ser eleito porque eu conheço muita gente. É bom de voto, mas é ruim de estrutura. Assim, isso é um erro, acho que muito comum, né, de qualquer candidato. Nossa, eu vou sair. Legal, eu tô eleito. Muitas vezes nem a família dele vota nele. Nem a mulher do cara vota nele. Mas eu acho que tem que motivar. Sim. Se você acha que você pode acrescentar e agregar de alguma forma à sociedade, tem que colocar seu nome à disposição. A gente precisa de pessoas boas, competentes, com vontade de atuando na política. Mas elas se esquecem de fazer o básico. E todo político fala que a campanha mais difícil de ser eleito é a de vereador. Porque você acha que só por fato de você conhecer pessoas na sua cidade, você vai ser votado, vai ser eleito, vai desenvolver aquele trabalho junto à Câmara, mas é a mais difícil. É a mais difícil. É mais difícil. E sem contar que a cobrança também, porque é no olho no olho. Um vereador, você vai saber onde ele almoça, onde ele toma café, onde qual açougue ele vai. Então a cobrança fica direta. E hoje com a rede social, direto. Nossa, mais ainda. E aí, aquela situação da pessoa que sentou na frente de vocês e falaram, será? E surpreendeu? Tem. Não, tem cara que é bom de voto, mas Sim. É ruim de estrutura. Ô, louco, como é que foi? É que assim, tem pessoa que tem um relacionamento junto ao município. Eu conheço o vereador de 6 mandatos que, anda de chinelo e boné pra trás e é o jeito dele. O pessoal gosta dele e ele vai ser votado. Não é um cara técnico que vai lá fazer leis, vai discutir projetos. Não, é o cara do povo. É o cara que vai saber
onde a pessoa necessita da questão. Vai chamar a pessoa pelo nome. Vai chamar a pessoa pelo nome, a pessoa vai ligar pra ele e vai dizer, eu preciso do remédio tal, você não consegue ver com o prefeito? Ele é o cara que vai ligar pro prefeito, a mulher precisa do remédio, preciso colocar um semáforo aqui, vamos estudar. Ele vai lá, chegar no gabinete do secretário e falar assim, lá tá precisando de um semáforo. Então é o cara que vai atender o povo, não é o técnico. Mas é o cara que é necessário para a cidade também. Precisa desse jurídico que vai orientar. Então, o jurídico, onde que ele entra na campanha eleitoral? Na fase de documentação, que é a fase que nós estamos agora de convenção municipal, porque você tem que ter uns requisitos mínimos a serem preenchidos, documentação, certidões, tudo que tem que ser, tudo que tem que acompanhar o pedido. Só um parênteses, Lolita, só para vocês entenderem, por exemplo, cada candidato tem uma pasta de aproximadamente 35 documentos que estão sendo protocolados junto ao registro. Acompanhar o pedido dele de registro. Uma pergunta, por exemplo, assim, se a pessoa tiver com o nome dela sujo, ela pode se candidatar? Pode. Não tem vedação. O que ela não pode é ter certidão criminal e ter os direitos políticos suspensos. Ela não pode estar inelegível. Inelegível. Tem as condições ali de inelegibilidade. Então, Mas isso não é uma vedação, não tem uma vedação por isso. Porque a gente, lógico, daí tem que ser a conscientização. Se a pessoa tá com o nome dela nos órgãos de gestão ao crédito e ela tá se colocando à disposição para lidar com o dinheiro do público, né, do povo, há de se repensar. Então, talvez o marketing daí vai atuar e vai pegar isso como um ponto frágil do candidato. Mas vedação legal não há. Então, o jurídico atua nessa parte de registro, depois teve o registro deferido, aí começou a campanha. Então, toda a assessoria, o que eu posso falar, o que eu não posso falar, como que eu posso me posicionar, isso é o jurídico que vai dar. Durante a campanha, representações. Os embates jurídicos. Isso eu ia perguntar agora. Esse combativo. Então, uma propaganda irregular, o candidato está fazendo tal coisa, representação. E os prazos, como agora, antes a gente tinha 3 meses de campanha, hoje são 45 dias. O mais curto, de campanha eleitoral. Então o candidato realmente não dorme. Realmente não dorme. E o jurídico não dorme também. E aí, depois de tudo isso, dessas representações que ocorrem durante a campanha, tem a prestação de contas, que o jurídico também tem que fazer. Então, as pessoas não têm noção da importância do papel, da relevância, além do que a gente acompanha. Então, todas as convenções municipais, nós estamos presentes, aconteceu alguma coisa, quem que vai ser questionado? O jurídico, pode isso, não pode isso? Então, o papel do escritório é desde quando a campanha é embrionária, ela está começando a pensar que pode ser um candidato, até a campanha de fato. Até a prestação de contas ali. Mais uma pergunta, por exemplo, assim, o prefeito, o candidato a prefeito, aí ele quer fazer alguma coisa e aí vai contra a mão do que vocês querem. Mas o cara quer fazer, o cara é aquele cara chato e ele quer fazer. E o que vocês usam para segurar essa pessoa? Assim, eu vou dar um exemplo, Thalita, posso? Pode, Lance. Eu vou pegar um exemplo de uma cidade que nós estamos prestando assessoria nesse exato momento. Não é o prefeito, mas é um vereador já de mandato. É um vereador eleito que vai provavelmente ser reeleito. Ele me ligou, doutor, seguinte, sexta-feira eu vou lançar minha pré-candidatura. Falei, só que depois eu aluguei uma chácara, eu vou fazer um churrascão e vou colocar o povo pra dentro. Colocar o povo pra dentro. Pode? Falei assim, não pode. Pô, não acredito, doutor. Não pode mais nada. Falei assim, não pode mais nada. A gente tem os jeitinhos, né? Tem aniversário de alguém? Algum amigo lá fazendo aniversário? É uma fé, tem um parabéns. Canta o parabéns lá e toca o barco, porque você não tá prejudicando ninguém. Quem vai são os seus amigos, são as pessoas, você não tá comprando de fato esse voto. É só uma confraternização. Então a gente dá jeitinho. É o jeito certo de fazer a coisa errada. Isso é importante. Muitas vezes é isso que vai conseguir. Que faz diferenciar. Não é processo, não é nada, mas é uma dica, porque às vezes vem o adversário, faz a filmagem, mas não, cara, toca o barco. Mas o cuidado que nós temos é sempre registrar a orientação jurídica. Exato. Documentado, Então, deixa documentado. Primeiro, a gente emite parecer por caso. Então, liga o candidato. Doutor, posso isso? Você não pode, eu tô te enviando um parecer. Para depois ele falar, você não me falou isso. Você não me orientou. Então, muito isso, a nossa equipe já tem os pareceres realizados, estruturados. Então a gente pega aquele caso específico, emite o parecer e manda para o candidato, seja ele prefeito, vereador ou faz parte do grupo político, para ele saber o que pode. Esse controle não tem como ter.
Você não vai fazer isso. Você não Porque é um jurídico, você está ali para dar consultoria. Eu dou orientação. Agora, se o cara quiser fazer de outra forma... O que a lei proíbe e o que não proíbe. Agora, você obrigar o candidato a andar na tua linha, não tem como. Tá, mas aí o cara foi lá, né, esse candidato a prefeito fez tudo ao contrário que vocês orientaram. Ainda tem solução ou não tem mais? Aí a gente tem que... Se a oposição pegar, já era. Mas não é... A campanha ela é muito dinâmica, não dá pra saber de tudo. Entendi. Vou colocar um exemplo de uma representação que nós tomamos agora num candidato nosso numa cidade. Um eleitor desse candidato a prefeito chegou em uma festa junina. Tudo bem, eu tô aqui com o meu candidato a prefeito, que é o fulano. Dá um voto de confiança para ele nessa campanha. Vamos juntos com ele. E elogiando de fato o candidato. E postou um vídeo na rede social. O candidato não tem nada a ver com o vídeo. Tá lá, atendeu a população, tá ali fazendo a campanha dele e a pré-campanha nesse momento. Só que o Ministério Público viu aquilo e falou assim: isso é pedir de voto. E representou o nosso candidato. A gente tem que fazer a defesa no seguinte sentido. A campanha pode tudo, menos pedir voto. É isso. Sim, não pode pedir voto. Não pode pedir voto. E a questão de ela falar voto de confiança nesse candidato gerou essa representação. E agora a gente vai apresentar a defesa, na verdade já apresentamos, no seguinte sentido: quem fez a questão de solicitação de voto não foi o candidato. Ele nem foi um eleitor, ele no mesmo momento, ele está ali, ele não pode ser responsabilizado. E acima de tudo, ele sequer postou esse vídeo nas redes sociais dele. Então foi uma coisa meio que o pessoal fala, não é impulsionado, é o inverso. Orgânico. Foi uma coisa orgânica que a cidade aconteceu e aí o Ministério Público teve acesso a esse vídeo e representou. Então, mas pensando na sua pergunta, Gilberto, isso é importante que se diga que quando o jurídico trabalha na campanha, é lógico que a gente está num projeto, é todo mundo junto para fazer aquele candidato ser eleito. Então, uma vez que o candidato vai contrário às orientações do jurídico, do marketing, está fazendo tudo ao contrário, ele não está alinhado com aquele projeto, porque ele vai prejudicar todo mundo. Porque a nossa ideia é que os candidatos sejam eleitos. Exato. E ele pode fazer tudo certo. Ele vai receber representação, ele vai receber processo. Por quê? A eleição é dinâmica e os processos, eles não têm custo. Então não vai me custar fazer uma taxa judicial ou como é na justiça como é na justiça comum. Então por isso que eu povo solta o dedo. Exatamente. Denúncia, solta o dedo. Então é um processo que é dinâmico e vai acontecer, independente se ele fazer tudo certo ou não. Então por isso que é bom você, candidato e candidata, ter uma estrutura jurídica em campanha. Que vai te dar segurança para atuação. Exatamente. Porque um dos medos, tem muito político que tem medo de responder a um processo. Mas é normal, ele vai responder. Eu não conheço nenhum candidato ou depois algum prefeito que assumiu, prefeitura que saiu sem estar respondendo o processo. É normal. Por isso, ainda maior a importância de ter um jurídico efetivo. E pensando nisso, nós criamos agora, não sei se vocês conhecem, o podcast Sessão Aberta. Então, se você não conhece ainda, @sessão_aberta. Que justamente se preocupa em levar essa conscientização e informação para a população comum, para os candidatos, para o político, num linguajar não jurídico. Então a gente entrevista ali pessoas do meio político que estão abertas a tirar aquele distanciamento do político com a sociedade, que muitas vezes a gente tem essa ideia, nossa, eu o prefeito, ele está muito distante de mim, eu não sei nada de política. Tem muitos cidadãos que falam, não quero nem saber de política, nem começa com essa conversa. E isso é uma utopia, porque a política está presente no nosso dia a dia. É isso que vai definir tua vida. Então você tem que saber em quem votar, você tem que saber como votar, qual que é a diferença que isso vai fazer na sua vida. Então a gente criou esse podcast com essa ideia de levar informação, de levar conscientização. Conteúdo inteligente. De uma forma fácil. Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas falam, você vai falar jurídico, é um papo chato. Quando a gente vê, foi 1 hora de papo. E passa voando. Passa voando. E na escola não ensina sobre política, né? Deveriam. Deveria. Eu acredito que até na grade de ensino comum tinha que ter direito. As pessoas têm que ser... Saber pelo menos a iniciação, né? E muita gente fala assim, mas você é advogada, quer defender que as pessoas tenham acesso à informação de direito, aí não vão precisar mais de você. Não, vão facilitar o meu trabalho.
Porque daí ela já sabe se ela tem Já direito sabe a àquilo ou não. Já sabe a importância. E você aumenta o prestígio do advogado, que é o que a gente sente falta hoje. É uma profissão que, infelizmente, é muito desprestigiada. É um fato. Eu acredito a importância da sua fala, porque a psicologia, ela tinha um desmérito muito grande. E hoje, né, houve aí uma revolução da educação que falam sobre a saúde emocional nas escolas. Isso mudou muito a visão das pessoas em relação ao psicólogo, ao psiquiatra. Então, se quisessem, de fato, essa pauta voltada ao direito ao ensino escolar, seria de extrema importância. Porque é diferente quando você já está naquela atmosfera, né? Você se interessa por aquilo é bacana, você quer entender mais. Né? Isso que você falou é muito verdade, assim, existe meio que uma barreira, né? Meio que, não, o político tá lá, eu tô aqui, Eu não quero falar sobre política, eu não quero discutir. E apesar de nós termos um cenário eleitoral, né? Um político eleitoral no Brasil muito polarizado, as pessoas têm que esquecer um pouco essas diferenças quando a gente está falando da importância de você participar, da importância de você votar. Porque nós não estamos falando de direita, esquerda, direita. Do que você acredita. Estamos falando de política, de como isso vai impactar na sua vida. E principalmente na esfera municipal, que é a esfera que nós atuamos mais, a pessoa vota no candidato, na pessoa do candidato. Ele não quer saber do partido. Então você tem que conhecer quem que você está votando. Você tem que conhecer quais são as pautas dele, o que ele está defendendo, como que ele vai trabalhar para você. E isso você precisa ter informação para conseguir votar bem, votar melhor. Eu vejo, esse dia eu estava conversando com uma pessoa, aí eu vou anular meu voto. Não vou votar em ninguém. É isso aí, faz isso mesmo, faz isso, tá certo. Quem faz isso depois não pode reclamar, Só né? que aí depois a decisão do seu filho numa escola foi outra pessoa que tomou. A segurança. Entendeu? A segurança da cidade foi uma outra pessoa que tomou. Aí você não participou. Você jogou seu voto fora, é isso? Você tira o teu protagonismo e só assiste a história acontecer. Exatamente. Porque ela vai acontecer, independente Aí da você sua vai ficar só vontade. criticando. Meu, faz parte do negócio. Exatamente. Não, a pessoa tem que ter noção disso E eu daí. acredito muito que falta mulher. Viu, Muito. Pamela? Falta mulher no cenário político. Porque a gente tem essa visão. A política é distante de mim, eu não quero falar sobre isso. A mulher não tem voz, só vai cumprir cota, né? Porque hoje a gente tem a cota por gênero, 30%, as chapas têm que ter candidaturas femininas. É obrigatório. Mas não deveria, assim como eu acredito que o voto não deveria ser obrigatório, a pessoa deveria ter essa vontade de comparecer às urnas, as mulheres também tinham que ter essa vontade. Mas a gente vai conquistar. Vamos conquistar esse espaço. Já estão conquistando, né? Já estão conquistando, é isso. Vamos chegar lá. Nossa, mas que história! Minha história é top. A história é top. História. Só pra eu entender na sociedade já foi quase um episódio, gente. É mesmo. Ainda dentro dessa esfera, né, que vocês atuam, o que foi mais desafiador para vocês quando falaram assim, tá, tudo bem, 2019 foi essa loucura, 700 e poucos clientes. Qual foi a parte mais desafiadora quando vocês uniram as forças? Porque ele tem uma cultura, tem outra, é tudo muito diferente. O que foi mais desafiador para vocês? De estarem juntos Da agora? sociedade. Da sociedade. Eu acho que foi adaptar as minhas ideias com as ideias da Thalita, mas eu sou um cara de fácil aceitação também. Eu sei que o que ela faz hoje é muito melhor do que eu tinha anteriormente. De fato, era um escritório que tinha cliente, mas era arcaico, era numa folhinha de papel, era no sistema Excel, era no dia a dia conversando. Hoje é tudo automatizado, vamos dizer assim, os prazos, enfim, os atendimentos. Mas a essência é a mesma, é trazer o melhor para o nosso cliente a todo custo. Então, costumo dizer, o bom advogado é aquele que ganha processo. E que traz o menor dano àquele cliente. Então, ele chegou com um problema junto ao escritório, a gente vai fazer tudo o que for necessário dentro da lei para trazer o melhor para ele e trazer sucesso para o negócio dele. Eu acho que eu e o Diogo, nós temos uma identidade muito boa, assim. A gente se identifica, os dois, ninguém tem preguiça de trabalhar. Que bom, isso é Os importante. dois. Então a gente não tem horário, a gente não tem. Agora eu não posso falar. Não, é final de semana, de madrugada. Isso, cara, eu vejo muito na advocacia. Isso que a gente sente falta. A gente sente falta, mas. Não tem. Não. Assim, sabe? O meu WhatsApp, eu falo pra Thalita, é igual McDonald's, é 24 horas. Aqui você pode ligar 4 da manhã, você pode ligar 3 da manhã. Minha mulher fala, né? Minha esposa. Ela fala: você acabou de chegar, ele já tá te ligando.
Mas você chegou, era 2, já é 4h30 da manhã, o cara tá te ligando e fala assim, ele não tá dormindo. Ele tem 45 dias para depois usufruir 4 anos de um trabalho, de um projeto. Esquece. Época eleitoral, a gente de fato não tem o que fazer. A família tem que... Porque a gente tá longe. As campanhas são longe. Então a gente às vezes tá 1, 2, 3, 4 horas de casa. Então, ou se não dorme na cidade, você chega de madrugada, não tem o que fazer. E no dia seguinte você vai sair cedo, porque o cara ele quer tomar café da manhã com você. Ele quer falar pra você sobre o que vai acontecer. É todas as cidades ao mesmo tempo. Então, essa crítica é pros colegas advogados. Porque, por exemplo, eu tenho processo que eu vou mandar mensagem para um colega advogado, essa mensagem é automática. Retornamos amanhã às 8h30 da manhã. Ah, não, pelo amor de Deus, cara. Você está negociando uma questão de um cliente que lhe concedeu uma procuração para atuar e resolver um problema para ele. Putz, cara, você não vai deixar para amanhã uma coisa que você pode resolver hoje. Às 18 tá. Mas, cara, é normal. É normal. E isso é o que mais a gente sente falta hoje. É esse tipo de mão de obra, de arregaçar as mangas, de não ter horário, de não ter tempo ruim. Isso é o Diogo, a gente tem uma semelhança. Sempre. Sempre foi assim. Nós dois sempre gostamos de trabalhar. E no início, como eu falei, foi uma parceria, é uma parceria muito complementar. Então, onde faltava no escritório dele, eu entrei para suprir isso. E onde faltava no meu, ele supre isso. Então, a gente se entende muito bem e se respeita muito bem. Então, decisões do comercial, eu confio nele. É a tua parte, o que você resolver por nós está resolvido. E questão de gestão, primeiro que gestão de pessoas, como eu tinha uma equipe muito menor, eu aprendi muito com o Diogo. Gestão de equipe, de liderança, é um aprendizado. Você cativar o seu parceiro, essa lealdade. Aquela pessoa que está todo dia do seu lado, ela saber que ela vai ter um projeto, vai ter um algo a mais, né? Porque se você tá num lugar que você não sabe o que você vai fazer amanhã e o que vai ser daqui 1 ano, o que vai ser daqui 2 anos, você acaba perdendo a vontade de ficar ali, né? Você passa. Então, essa preocupação, assim, eu aprendi muito com o Diogo, aprendo muito e ainda tá uma construção que é um desafio para mim, que é a gestão de pessoas. E hoje, acho que o desafio para todo empreendedor, contratar gente boa para o lugar certo, colocar ele na função certa, que ele vai se desenvolver e vai, consequentemente, alavancar o teu negócio. Sim. Então, isso é um desafio. E nós sentimos muita falta dessa mão de obra que tem a vontade, porque não é qualificação. Você, muitas vezes, lá no escritório, não. A gente não filtra pela faculdade que a pessoa fez ou não fez. Não é igual o Harvard, que é só Harvard. Lá não, a gente quer quem quer trabalhar, quem quer entender o seguinte, quando você tem um problema, você já fica preocupado. Lá nós temos mais de 1000. Então, entenda que você vai ter questão e projetos e processos para resolver toda hora. O tempo todo. Não tem que ter horário. Então, acho que isso foi tranquilo para nós dois. O mais difícil foi realmente encaixar as pecinhas ali. Mas hoje a gente consegue levar a sociedade tranquilamente. Assim, recentemente a gente mudou para uma estrutura muito maior. Então desafogou um pouco. Eu não tinha nem mais mesmo de escritório. Foi chegando gente. Eu falei, tá aí, vamos tocar no bar. Vai chegar. Falei, onde você tá? Minha mesa era aqui. Quem é você? Não, eu sou funcionário novo. Tá bom. O computador dele ficava no armário. Falei, Thalita, não dá, eu preciso de uma mesa, cara. Não, fica na sala de reunião agora. Pô, nem mesa eu tenho mais. Foi, então a gente mudou. Agora a gente tá numa estrutura muito maior para acomodar melhor as pessoas. A gente sabe o quanto é desgastante. E atender melhor os clientes também, né? Atender melhor os clientes, ter uma outra estrutura, ter privacidade, porque o cliente quer privacidade para conversar. Então, muitas vezes, o cliente quer falar comigo e com o Diogo. Ele não quer que as outras pessoas do escritório, apesar de depois... Às vezes nem saibam que tá lá, entendeu? O processo, alguma coisa, não querem que eles escutem. Então, hoje o escritório, graças a Deus, fornece essa estrutura para os clientes, fornece essa estrutura... E a advocacia é uma questão de confiança. É puramente uma relação de confiança. Uma questão de confiança. Também, 100%. Isso de confiança. Vocês estruturaram um filtro da empresa de vocês, porque eu acredito que a demanda existe, mas vocês não atendam tudo. Não é tudo que vocês falam assim, tudo bem, isso aqui vai. No começo era tudo. No começo, eu lembro assim... Hoje a gente já escolhe. Eu lembro assim, o primeiro caso que eu peguei na advocacia, né? Eu tava sozinho no escritório do Henrique. E o pessoal saiu pra almoçar e tal. Nem era advogado, mas já me sentia um advogado, porque eu tava na faculdade, mas já tinha passado na OAB. Então já era advogado. Só falta eu colar grau.
Aí a pessoa interfonou, que era um escritório que ficava na rua, hoje o nosso escritório fica em prédio, né? Mas na época era na rua, o escritório que eu trabalhava, interfonou. Oi, tudo bem, doutor? Tudo bem? Eu queria saber se o senhor faz contrato de permuta imobiliária com torna financeira, com dinheiro. Deus, caramba. Na época, né? Faço. Sobe aí. Cai pra dentro. Cai pra dentro. Aí ele subiu, eu entendi o que ele queria, enfim, e desenvolver aquele trabalho. E tem um fato curioso que nessa época, o nosso escritório ficava em cima de um dentista. Esse fato é sensacional. É verdade. Aí eu tô lá e na época tinha uma advogada chamada Paula. Aí o cara interfonou, eu queria falar com a doutora Paula. Aí eu falei, ela não tá, mas eu posso lhe atender. Sempre prestativo, né? Comerciazão lata. Posso lhe atender, eu posso... Aí eu falei, tá bom. Aí ele ficou na recepção, fui lá. Pois não, pode vir aqui. Aí ele chegou numa mesa igual essa aqui de reunião. Falei, pois não, querido, qual que é o seu nome? Meu nome é tal, que eu posso ajudar? Ele falou, doutor, é que minha mulher marcou e eu gostaria que o senhor visse aqui meu dente. Eu falei, mas como assim? Algum dentista fez algum sacanagem, fez algum procedimento errado? Não, aqui não é o dentista. Eu falei, caramba, cara, o cara deve ter uns 30 anos, nunca foi no dentista, pô. Meu Deus. Acabou o rolê. Não, eu falei assim, o dentista lá embaixo. Ai, desculpa, doutor. E foi lá. Viu? Esses 30 minutos. Tem que pagar minha hora. Exatamente. Não, mas foi tão rápido, cara. A gente dava risada no dia seguinte no escritório, cara. Então, são questões da advocacia que acontece que... Por exemplo, uma vez também, chegou na época que eu fazia criminal, né? Eu tava engajado nesse projeto, porque criminal é muito bom financeiramente, mas é muito ruim de você atuar. Porque eu acho que assim, a vida você tem que ter propósito e fazer o que você de fato acredita e tenha direcionamento para aquilo, né? Então, quando eu parei de fato de fazer criminal combativo, foi quando eu cheguei numa audiência, tava eu, o promotor, o réu, preso lá. Às vezes eu falei, caralho, o que eu tô fazendo aqui, velho? Não tá legal, não é o que eu quero. Mas nessa época eu fazia criminal e chegou um casal lá de pessoas e parece que ele tinha esfaqueado um fulano lá em Itupeva e foi parar em Indaiatuba. E ele, desesperado, polícia seguindo para o escritório de advocacia. Cara do céu. Começou a chegar viatura. E na época era um sobrado, o cara pulou nos telhados assim e saiu correndo, aquela cena de filme. E a polícia, ele já saiu, eu falei assim, ó, já tá lá. Mas qual que é o nome dele? Nem deu tempo de dizer quem era. Não deu tempo de perguntar. Então são questões da advocacia que a gente vai, nesses anos, atuando e vendo. Você gosta, Dani? E não é o que você queria, né? Não, cara, a gente costuma dizer assim que na época quando você começa, eu não tinha especialidade ainda. Hoje eu sou especialista em direito imobiliário e eleitoral. Então a gente acaba nichando e focando no que de fato você quer fazer na advocacia. A Thalita, direito empresarial e eleitoral. Então por isso que a gente tem essa questão muito forte com as empresas imobiliárias, construtoras. E no começo é aquilo. Você às vezes tem tempo vago. Ou... Full service. Você Você acaba pegando. E aí você. Tem como. E A pessoa te conhece, te liga, aí você fala, vou atender. E ainda hoje tem muito essa relação com os empresários mesmo. Pegam tanta confiança no escritório que eles não vão confiar em outra pessoa para fazer o divórcio, como eu falei, que é área de família. Inventário. Um inventário. Então, tem muitos profissionais que falam, você tem que nichar, né? Esse pessoal de coaching, de marketing. Você tem que nichar, você tem que atuar em um ramo só para crescer, para ser reconhecido por aquela autoridade. A gente acredita que tem que resolver o problema. Tem que resolver o problema. Advogado é para resolver problema. Então, no que a gente conseguir atender, a gente vai atender. Agora, por exemplo, no escritório previdenciário e tributário, nós atuamos com parcerias. Então, eu não vou deixar de atender o meu cliente, mas eu tenho um escritório de confiança, parceiro, para o qual eu vou encaminhar ele para trabalhar comigo. Sim. Não vou deixar de atender. Então, falar, um escritório não faz previdenciário. Não, eu vou atender, a gente consegue atender e eu vou chamar o profissional mais qualificado para tocar aquela demanda. Então, essas escolhas também são... A gente faz o melhor, resolve muita coisa, mas não faz milagre também, né? Tem cada processo que chega lá... Por exemplo, chegou um processo ontem no escritório, um empresário amigo, assim, conhecido de outro empresário, chegou lá, uma intimação de 2004, ele não apresentou defesa, está executando. Eu falei assim, ó, amigo, mas não tem o que fazer, né?
O processo já está executado desde 2004. Agora o que a gente pode fazer é rever o cálculo e fazer um acordo. Não consigo mais defender esse caso. Tentar enxergar o melhor cenário dentro daquela Exatamente. situação caótica, né? Então, muitas vezes isso acontece também. Mas estamos aí, na batalha, ainda tá nichando. Em campanha. Hoje a gente já fala não para algumas demandas, assim, que a gente, principalmente que a gente não entende que é viável, uma demanda judicial. Às vezes a pessoa, eu quero processar. E eu sou meio chata e falo, olha, É pode complicado. procurar outro profissional. Sempre vai ter o profissional que vai fazer. Sobre esse reporte que você dá pro cliente, né? Tem situações, né? Tem coisa que não dá pra você falar, vou fazer e, nossa, vamos lá que vai ser sucesso. Mas, Pamela, sabe que eu acho que por ser essa relação de confiança, quanto mais transparente você é, mais ele vai confiar no seu trabalho. Então, a gente não promete que a gente não vai conseguir entregar. Eu sempre garanto o comprometimento do escritório com aquela causa, não o êxito. Eu não posso fazer isso é antiético. Eu garanto que o escritório vai estar comprometido para a gente ganhar aquela causa. E a advocacia é uma obrigação de meio, não de resultado. A gente vai fazer o melhor para que aquilo aconteça. Mas é diferente de um cirurgião plástico, por exemplo, de resultado. O advogado ele é de meio, então eu vou fazer o melhor para ter o sucesso. É algo que tem que ser instalado na mente das pessoas, né? Eu conheço, eu já vi pessoas que falam assim, eu te pago para isso. Então resolva. E acabou. Não, acontece. Mas aí também é muito do profissional também se impor. Então, por isso que eu gosto de ser... nós dois, né? Somos muito claros com o cliente. Ó, o nosso serviço é esse. Eu tô assistindo, por exemplo, nesse caso. Não tem o que ser feito. Agora que a gente... Eu não vou falar pra ele que eu vou resolver. Eu vou falar pra ele o que eu vou fazer. Vou tentar te fazer o melhor acordo aí. Exatamente. Não dá pra discutir essa verba mais. Então, de repente, você vai ver um erro de cálculo, alguma coisa assim. Mas garantir o que você consegue fazer, até onde você consegue trabalhar. E isso também reflete um pouco nas campanhas políticas. Esses dias me questionaram, mas como que é a campanha, assim, o jurídico? Vocês saem pedindo voto, vocês entregam folheto? Gente, meu Deus, como é que você... Não, mas é assim, é distante da sociedade, né, a advocacia eleitoral. Claro que eu quero que o meu candidato seja eleito. Mas não quer dizer que eu vou fazer a campanha para ele. Eu vou trabalhar na campanha dele. E às vezes ainda dá tempo, né? A gente tá rodando, não tem, às vezes, exatamente. Não, até porque nós somos de Indaiatuba, então nós votamos lá. Não adianta eu ficar falando para você votar no candidato de... Pouco conheço de outras cidades. Né? É claro que eu vou ter que der pra gente divulgar, se alguém nos questionar, a gente vai falar sobre isso, mas senão não tem como ficar pedindo voto pra todo mundo. Pamela, que bate-papo da hora. Muito bom. Esclarecedor, né? Muito. Gente, eu tenho certeza que vocês tiraram, assim, ó, vários pensamentos negativos, inclusive, sobre a atuação deles, porque algumas pessoas pensam de forma negativa, e conseguiram esclarecer várias questões. Disso eu não tenho E aprender, né? Eu aprendi muito. Muito. Eu observei um monte de coisa aqui. Inclusive, né? Possivelmente seremos clientes aí, porque, meu Deus do céu, que estrutura. É uma história muito bonita, a história de vocês. É uma história, além de superação, sobre os próprios pensamentos, né? Você queria uma coisa na faculdade, e ele já nem tinha definido sobre faculdade. Eu acho muito legal isso, porque vem de encontro com as pessoas, né? Muitas pessoas, pode ser inclusive que esteja assistindo a vida, esteja passando por isso, será que eu quero direito? O que eu vou fazer na minha vida? Isso é muito legal. A estrutura da sociedade de vocês, muito interessante, né? De cada perfil do Diogo, ser outro, um organizacional, outro, Totalmente diferente, né? Comercial já não tá no papel mesmo, vamos, vida que segue. Então é muito legal, traz muita aproximação, né, das pessoas, porque às vezes que a gente olha assim, né, a estrutura de vocês, tudo que vocês fazem, você já imagina uma certa distância, mas vocês são... E a gente tá no começo, a gente tá no escritório, nosso escritório é jovem. Nosso escritório tem 3 anos, assim, a gente tem muito sonho, muitos projetos aí a serem desenvolvidos. E com certeza estaremos no caminho. Nós temos um contrato junto ainda, que nós vamos colocar esse contrato pra rodar ainda, né? Exatamente. Será que acontece? Tudo tem o momento certo. Às vezes não deu ainda, mas vai acontecer. Não, com certeza. Entendeu? Eu falo assim, as pessoas têm que entender um pouco sobre jurídico. E é importantíssima a presença e a participação de vocês com isso.
O canal de vocês é muito bacana. Vocês continuem. Não é fácil gravar direto, é cansativo. Essa era da Thalita. A Thalita que lá, vamos gravar. Pô. Mas tem que demorou ser. 1 ano pra sair. Tá vendo? Faz 1 ano que eu falo pro Diogo, a gente tem que fazer esse projeto, Sim. Dele, então estrutura. Mas ele não botava o Vida Fé. E tá Tá legal. No dia que eu recebi o videozinho, eu liguei na hora pra Thalita, ó, parabéns, é Legal, isso mesmo. Não foi? Tem que ser, tem que incentivar. A gente tem que incentivar o que é bom, a gente tem que incentivar. E propagar, para as pessoas aprenderem e entenderem, né, como é que é. Pan, mais alguma pergunta aí importante para eles? Na verdade, eu queria que vocês Deixassem um recado? deixassem, né, aí a frase que vocês levam com vocês, possivelmente de faculdade, não sei, de orientadores, o que vocês levam com vocês que norteia as decisões de vocês, porque vocês são tomadores de decisões. Sempre. A cada segundo da vida de vocês, essencialmente na atuação profissional de vocês. O que norteia aí essa vida profissional de vocês? Faça o que tem que ser feito. Forte. Thalita, naquela câmera. Faça o que tem que ser feito. É o que norteia todos os meus dias. Não adianta. Ninguém vai fazer por você, ninguém vai pensar por você, ninguém vai correr atrás. No começo da sociedade, a gente acabava ficando frustrada porque tinha dificuldade de encontrar mão de obra, realmente. Dessas pessoas que colocavam a mão na massa, que queriam fazer, que queriam ir atrás. Falei, Diogo, vamos parar de procurar essa pessoa. Vamos fazer o nosso. Que essas outras pessoas vão enxergar esse trabalho. Já teve candidato que chegou e ligou no escritório. Eu fiz uma audiência hoje com você e eu quero trabalhar no seu escritório. Uma outra advogada de outro escritório. Então, assim, já aconteceu. Então, acho que faça o que tem que ser feito, não tem pra onde correr. É isso. Faça o que tem que ser feito. Todos os dias. Não, e outra frase também. Não tem como dar errado pra quem faz tudo certo. Parabéns, essa frase é top. É isso. Não tem como. Pode demorar. A gente tá numa construção, a gente tá desenvolvendo um caminho, a gente vai chegar lá. Exatamente. E aí, Diogo? Eu gosto muito de uma frase que a gente deve ter no escritório, ela é escrita, né? Que a gente decidiu junto. É foco no problema. É olho no problema com foco na solução, no resultado. Então, é sempre ver o problema e entender que todo problema tem uma solução. Então, a gente, por ser advogado, é desafiado todos os dias. Sempre. Então, você que não é advogado, quando tem um problema, já, nossa, e agora, como que eu vou resolver? Nós, advogados, temos problemas diariamente, que nem nossos são, mas nós somos motivados e desafiados a resolver esse problema. E é o que a gente faz diariamente, resolver conflito e dar a solução para o nosso cliente. Top. É isso. Parabéns. Obrigada, parabéns pelo Parabéns pra podcast vocês. também. Adoramos estar. Obrigado o convite, viu? Obrigado o convite. Obrigada Foi pelo top convite. gravar com vocês. Brinde final. Pô, legal. Na câmera do meio lá.